Olá, eu sou a Tayana Conrad. Começa agora mais um programa Conexão Legislativa. Para conversar com a gente hoje, eu trago aqui o Jesus dos Santos, que é co-deputado do mandato ativista, e vai conversar um pouquinho com a gente sobre as ações em prol às vidas negras, né? A gente vem passando aí por um momento onde estão acontecendo várias coisas, na mídia mesmo, muita coisa está sendo noticiada. E a gente queria conversar um pouquinho com você, Jesus, para a gente falar sobre como o legislativo pode atuar para garantir a segurança da população negra. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Tayana. Agradeço mais uma vez o convite e aos espectadores e espectadoras um bom papo. Isso mesmo, é importante, né, Jesus, a gente falar, acho que desse assunto. A gente sabe que esse ano aconteceram diversas coisas que levantaram aí essa questão até para o próprio legislativo. A gente sabe que também existe uma discussão sobre isso. A gente teve agora recentemente esse caso que aconteceu numa rede de supermercados em Porto Alegre, que levantou uma discussão sobre era racismo, não era racismo, né, sobre a morte de uma pessoa lá. E também sobre a questão até que aconteceu nos Estados Unidos. Aí a gente pode também trazer, né, a questão quando você procura a taxa de mortalidade, seja em homens ou mulheres, seja principalmente o feminicídio, a gente viu que mais de 50%, né, das mulheres que foram assassinadas ou sofreram algum tipo de agressão no estado de São Paulo são mulheres negras. E aí a gente traz também para essa taxa de mortalidade por assassinatos também, a maioria dos homens são negros. Então, eu acho importante a gente trazer essa discussão. Você que trabalha no legislativo também, você pode trazer aí muito conteúdo quanto a isso para a gente. Agradeço pela sua pergunta, embora ela seja uma pergunta cuja resposta traga muita dor. E por que eu te digo isso? Porque a gente está vivenciando um período em que o que acontece hoje aconteceu ontem e, infelizmente, continuará acontecendo, visto que a gente vive numa sociedade cujo o processo de desenvolvimento dela se deu a partir de um processo de colonização. Observe bem, em 1500, esse solo a qual nós pisamos era frutífero de etnias, povos com a sua própria dinâmica. Com a partir da chegada, né, da invasão deste solo pelo homem branco europeu, passa a acontecer uma série de catástrofes, fenômenos, e que fazem com que o que a gente vivencie hoje seja parte desse contexto histórico. Quando os europeus aqui chegaram e passaram a dizimar uma série de etnias indígenas, se entendeu que ainda era insuficiente todo o processo genocida que estava se dando já aqui, no que hoje chamamos de Brasil, e para completar a desgraceira, eles trazem, né, de África para cá também uma série de povos a partir de uma experiência, inclusive, que já se dava desde 1448 na Ilha da Madeira. E esse processo de escravização, seja dos povos indígenas, seja dos povos africanos, deixaram uma série de sequelas, uma série de marcas que nós, filhas e filhos, né, herdeiros de um legado potente, hoje sofremos, né, de tais circunstâncias. Para você ter uma ideia, só há 132 anos nós temos a possibilidade de termos famílias. É mesmo que eu estou dizendo. Há 32 anos atrás, ele moraria ou estaria sendo chicoteado em um dos locais, né, para tal ato abominável, ou estaríamos sendo forçados a trabalhar em lavouras e assim por diante. E não me era permitido ter esposa, ter filhos e ter famílias.
Isso só há 132 anos atrás. Para a história, isso é um tempo muito curto. Na década de 30, era esforço e luta dos movimentos negros daquele momento, como a Frente Negra Brasileira, ainda lutarmos por acesso à educação, à moradia. Só há 32 anos que a educação, que a saúde, né, passou a ser universal, e ainda assim, nos dias de hoje, tais índices que nos colocam como os maiores números dentro das estatísticas dentro das estatísticas, né, de toda uma construção, né, seja a partir das políticas de eugenia, ou seja a partir das políticas de genocídio efetuada pelas forças de segurança, ou pela não oportunidade de termos dignidade, ter um teto na mesa. Então, esse processo genocida vem se arrastando há muito tempo. E hoje, nos nossos dias, vivemos esse reflexo. Então, é uma construção de tão muito tempo, né, que já faz tanto tempo, mas como o próprio Frantz Fanon, um psiquiatra, um intelectual franco-argelino, construiu, né, em suas teses. É tão doloroso isso que geração após geração tem carregado. E aí, nesse sentido, entender o papel da política institucional, seja do parlamento, ou seja do executivo, até porque em 1995, com a marcha Zumbi 300 anos, ou o Brasil passou a ser de Durban, que se comprometeu a efetivar políticas de igualdade racial que efetivamente erradicassem, que servissem para mitigar, né, o fim dessa desigualdade tão latente e que se dá há muito tempo, né? Foi em 1840 alguma coisa, não vou me lembrar agora, quando foi feita, né, uma das primeiras leis de exclusão do nosso povo, que era de não ter acesso à propriedade privada, à terra, né? Quando a gente observa que no início do século passado, se eu fosse um capoeirista, se eu fosse um sambista, eu seria perseguido e eu seria preso. Então, construir políticas que possam apagar essas marcas institucionais deve ser o princípio de qualquer ação política de desenvolvimento do nosso país. É verdade, e a gente sabe, né? Eu imagino até que vocês devem estar por dentro melhor até do que eu sobre uma discussão que também está tendo, né, no Supremo Tribunal Federal, sobre a prescrição do crime de injúria racial, né? Até isso se deve a um fato lamentável que uma senhora, em 2013, ela cometeu a injúria racial com um frentista de posto de gasolina e até hoje ela não pagou pelo crime e a advogada de defesa, né, diz que o crime prescreveu. Então, até por conta desse fato que o STF está discutindo essa questão, você acha importante esse tipo de discussão também a âmbito federal? Sem sombras de dúvidas, na verdade, o que eu lamento é que ainda hoje a gente ainda tem que ficar arrumando, né, teses, tem que ficar arrumando meios para condenar o que deveria ser crime há muito tempo, né, que sempre foi um crime à humanidade. Essas discussões, elas não são apenas importantes no contexto deste crime em específico, mas no contexto de a gente continuar encontrando ao longo de precedentes para que a gente ainda continue reivindicando a nossa existência. Então, tem aí duas questões importantes, né? Primeiro é que a justiça seja feita, né, neste caso em específico, e para que ainda, infelizmente,
a gente tenha que recorrer, né, em futuros casos que acontecerão, né, dizendo que a própria justiça já julgou dessa forma. Este caso é o mesmo caso, então necessita também ser, a justiça também precisa ser feita. Então, me deixa muito triste ainda nos dias de hoje a gente tem que estar tocando nessas questões como se a gente estivesse pedindo um favor. A própria legislação brasileira, mesmo que tenha avançado alguns aspectos do que tange aos crimes de racismo e de injúria racial, ainda está muito longe, né, de executar as penalidades necessárias, as penalidades que corrijam, né, o rumo da história. A gente sabe que você, dentro do mandato ativista, você luta muito por essa igualdade. E você pode contar para a gente um pouquinho de algum projeto seu que esteja em andamento quanto a isso? Sim, na Assembleia Legislativa, na mandata, eu sou uma das co-deputadas que tem ali organizado as nossas lutas em torno das questões étnicos raciais. A gente, em conjunto com outras mandatas, com a minha colega de parlamento, Desi Brandão, Érica Malunguinho, compomos a Frente Parlamentar de Igualdade Racial e em Defesa dos Povos e Comunidades Indígenas e Tradicionais do Estado de São Paulo. E, nesse sentido, a gente vem desenvolvendo uma série de atividades que envolvem desde PLs que dialogam empreendedorismo, entendendo que existe, inclusive, recursos do Estado, né, oriundos da Lei 14.187, que prevê, né, multa, seja para pessoas físicas ou jurídicas que passam a cometer algum tipo ali de crime envolvendo a questão da injúria racial ou do racismo. E esse é um recurso, inclusive, que deveria voltar para a sociedade civil em forma de política pública, né, no combate ao racismo ou até mesmo no fortalecimento dessas comunidades tão marginalizadas. E aí, uma dessas iniciativas, que inclusive é escrita, né, a coautoria, né, da deputada Alice Brandão, do deputado Barba, e nossa coautoria também, prevê justamente, né, um fundo que preveja recursos para o fortalecimento, né, do setor econômico das comunidades pretas, do empreendedorismo, visto inclusive que esse é um dos setores que tem aí fomentado economicamente não só o nosso estado, mas o Brasil. Além disso, projetos de leis que tramitam de nossa autoria em torno de que a data 20 de novembro representativa, né, significativa para o movimento negro passe também a ser um feriado a nível estadual, assim como já acontece na cidade de Paulo e em outras cidades do estado. E, não menos importante, desde 2019 a gente coordena um grupo de trabalho do abordagens policiais, perpetuação do racismo estrutural e que visa justamente construir pontes legislativas, dispositivos legislativos, sejam leis, requerimentos, projetos de decreto legislativo que vise, né, fortalecer as instituições, né, que combatem a discriminação racial que estão alocadas no Estado, como o SOS Racismo, como a Ouvidoria de Polícia, como o Conselho da Comunidade Negra, que visa atuar veementemente na execução das penalidades para os agentes públicos que cometem tais criminalidades, e que visam, inclusive, dialogar especificamente sobre os protocolos de abordagem, os protocolos operacionais padrões e o Manifesto de Direitos Humanos. E sem sombra de dúvidas, a gente tem construído para o início do ano que vem, né, um pacote de leis
que envolve as questões anteriores, às quais eu aqui já trouxe, mas que ampliaremos para o debate da saúde, da educação, numa tentativa de construir um conjunto de iniciativas que possam, né, a partir do papel que o legislativo cumpre no Estado, minimizar e mitigar em conjunto com outras ações que outros setores têm desenvolvido em nosso Estado. A nossa mandata, inclusive, tem contribuído efetivamente com a Frente Nacional Antirracista, que após o incidente, a catástrofe que acometeu o nosso irmão Beto em uma das unidades do Carrefour, em Porto Alegre, iniciou aí uma jornada do diálogo com o judiciário, inclusive recentemente o ministro Luiz Fux, com as centrais sindicais, com a Fiel, com uma série de empresas com o objetivo, com o presidente do Congresso Nacional, o Rodrigo Maia, e essa é uma frente a qual a gente tem contribuído, temos participado, entendendo que esse é um momento onde todas as forças precisam estar juntas para combater essa anomalia que, infelizmente, traz perdas para muitas famílias em nosso país. E essa é uma discussão, inclusive, que a gente vai trazer também para a Assembleia Legislativa. Estamos querendo aqui agendar um encontro com o próprio presidente da Assembleia Legislativa, o Cauê Macris, para que ele possa receber os movimentos sociais, para que possam receber os movimentos pretos, os movimentos de direitos humanos, todas e todos que estão a fim, né, de combater na raiz tais precariedades que tanto nos assolam. Então, essas são umas das diversas iniciativas que a gente vem travando na Assembleia Legislativa, e a gente entende que, mais do que nunca, esse é um momento propício, né, para que a LESP, para que o Parlamento Estadual possa aí dar a sua enorme contribuição no combate ao racismo e fim das desigualdades raciais no nosso país e no nosso Estado. E a gente sabe também, né, Jesus, que é muito importante usar a educação como aliado no combate ao racismo, porque realmente é um problema cultural e a gente tem que começar levando isso para as escolas e levar isso para as crianças desde pequeno. Mas a gente sabe aí que muitos adultos cometem injúria racial, crime de racismo. Você defende punições mais rigorosas para esse tipo de crime, para que talvez assim, né, quando o outro vê que a punição realmente é efetiva, a gente conseguir pelo menos diminuir esses números alarmantes? Então, a gente já vive numa sociedade punitivista, né? E que prefere os altos índices de encarceramento. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. A gente está vivendo numa sociedade punitivista e que prefere muito mais os índices de encarceramento do que altos recursos, né, em educação e em cultura, porque, assim como você disse, essa é a única forma que eu também encontro de a gente construir uma sociedade antirracista, antimachista, anti-LGBTQI fóbica. Eu recentemente estava assistindo um vídeo antigo, né, do Brizola, que ele estava em uma das suas aparições para debater ali o futuro do país, e aí falaram do CIEPS, né, que é uma das iniciativas que foram desenvolvidas pelo Brizola. E aí falaram o seguinte, olha, o CIEPS é muito bom, ótima iniciativa, mas é muito caro, é muito caro, é muito dinheiro. E aí, na simplicidade dele, ele respondeu que, na verdade, cara, era a ignorância, né, do povo quando não entende que para transformar este país
será necessário recurso, será necessário formação, e será necessário entender que se a gente não desconstruir, né, o que foi construído educacionalmente, né, não produziremos, na verdade, as soluções para os paradigmas que a gente está vivendo. E aí eu vou dar um exemplo no que tange a Lei 10.639, né, ou a 11.640, prevê, né, constitucionalmente uma lei federal, um ensino, né, dos povos originários e de África nas salas de aula. A gente observa professores ainda muito mal preparados, né? Não existe um processo de formação adequada que prepare esses professores, porque eles também não ouviram durante a sua formação, não ouviram durante a universidade, né? E não muitos deles, né, ainda não acreditam em uma democracia racial. Então, pensar que essa ponta, né, começo se dá pela educação, se faz necessário entender que ainda há um passo atrás dar, que é formar os nossos educadores, que muitos deles e delas não sabem nem como o nosso país foi desenvolvido e acreditam no conto de fadas de que aqui um barco com um monte de gente e veio trazer progresso nas terras. Então, se faz necessário nos dias de hoje, inclusive essa é uma discussão que a gente tem travado, a Defensoria Pública que participa, né, junto com a gente dessas discussões, tem contribuído muito, né, para que a gente pense aí, né, um projeto de lei que regulamente, inclusive, né, a aplicação da 10.639, 11.645, né, na rede estadual de educação pública. E aí, não é só, né? A gente precisa formar os professores, a gente precisa dar condições, né, para que essas ações sejam desenvolvidas nas escolas. E o que eu acho que é mais importante, né, entender que a ação, né, do ensino de África, dos povos originários, dos povos afrodescendentes, não é algo que está ali numa caixinha e tal. A gente vai lá e vai apresentar para os nossos alunos. E que tal dia a gente vai levar, né, os nossos alunos e as nossas alunas para o Museu Afro para ver uma exposição preta. Precisa ser entendido a questão étnico-racial na educação, assim como em outros setores, em outros lugares, questão estrutural. E por que eu digo isso? É porque é só a gente ver na nossa gastronomia, na nossa música, até o português, né, que a gente hoje aqui desenrola, é uma língua colonizada, dos colonizadores. Quem invadiu? Mas a presença africana, indígena, é tão forte, é tão presente, é tão nítida, né, em diversas palavras, em diversos nomes de lugares que a gente vê, e que se a gente não mudar, né, a forma como a gente ensina e como foi construído o nosso país, o ensino de África e dos povos originários ainda continuará de forma engessada e não produzirá efeitos concretos, né, para que as próximas gerações, de alguma forma, se desenvolvam com conhecimento e com a história certa de como o país a qual eles vivem foi criado. E a gente vive, né, Jesus, assim, consequências gravíssimas em todos os setores quando a gente fala de racismo, né? A gente pega dados mesmo de como mulheres negras ganham muito menos do que as mulheres brancas. Num certo setor da sociedade, a gente falando de cargos mesmo, a gente vê muito mais mulheres negras, por exemplo, trabalhando numa faxina de um prédio do que brancas. A gente ainda vê homens que exercem a mesma função em empresas onde só porque um é branco ele ganha muito mais do que o que é negro. Então, o racismo ele realmente é um problema da sociedade e que acaba trazendo consequências para todas as áreas. A gente começou o programa falando
de assassinato, feminicídio, mas a gente também tem que levar em consideração outros assuntos. Então, não só a agressão ao negro tem que chamar atenção, tem que chamar atenção também essa questão da desigualdade. Quando a gente vê uma criança, às vezes, ser maltratada apenas pela diferença racial dela, né? Falando sobre as mulheres pretas, essas daí, além das questões étnicos raciais, ainda são afetadas, né, por essa sociedade patriarcal que as colocam em um lugar de inferioridade nunca vista antes em culturas africanas, vamos se dizer assim. Então, entender, né? E aí eu, enquanto um homem, entendo que essa sociedade patriarcal também me afeta através do machismo, eu preciso agarrar na mão dessa irmã e dizer junto e vamos superar junto, inclusive me responsabilizar, né, de falar e de trazer essa discussão para dentro do mundo masculino, vamos se dizer assim, né, de como a nossa contribuição de homens pretos, as quais sofremos cotidianamente da sociedade patriarcal e machista, né, precisamos estar junto de nossas irmãs. Então, me traz, na verdade, dores ainda, né, por entender que as mulheres sofrem, as mulheres pretas sofrem, por um lado, né, por determinadas circunstâncias, nós, homens pretos, sofremos por outras determinadas circunstâncias. E que, no final de contas, quando a gente observa, mesmo com a dita fim, com o dito fim dessa escravização mercadológica, né, as nossas famílias ainda continuam não tendo a liberdade, né, de verem as suas famílias florescerem, de verem as suas famílias, né, se perpetuarem. Então, é um processo de muita dor. E aí, nesse sentido, faz muito importante entender que embora seja uma luta que, de um lado, se tenham caras, tenham gestos, tenham culturas e tem uma fisionomia bem definida, é necessário que o outro lado, né, e quem é esse outro lado? Das pessoas não negras e não indígenas, e que devem, né, sobretudo e como prioridades em suas vidas, se assim se colocam como antirracistas, né, comprometerem suas expertises, todos os seus conhecimentos e sabedorias em prol, né, de um processo reparatório, porque observamos, ainda mais dentro dessa sociedade liberal, que quando se há um processo equitativo, igualitário de desenvolvimento, seja ele humano, social, econômico, cultural, as relações sociais se dão de uma forma muito mais harmônica, se dão de uma forma muito mais sólida, inclusive a partir da afetividade, do carinho e do amor. Então, para que a nossa sociedade realmente venha viver, né, um processo harmônico onde todas e todos nós, né, como processo de dignificação de nossas vidas, livres, né, se faz necessário que o outro lado se posicione. Nesse caso, essa é uma luta que, embora seja encampada por nós, lutar nós, mas essa tem que ser de hoje, sobretudo, uma luta que se dê a partir do outro lado, que a branquitude, né, possa olhar para o espelho, né, e começar a fazer uma análise, começar a dizer, cara, eu estou percebendo agora o quanto de privilégios eu tive na minha vida, o quanto de privilégio eu tive na minha vida, mesmo
né, talvez eu morando na periferia. Isso me possibilitou ter mais oportunidades de emprego, isso possibilitou com que a minha autoestima fosse sempre elevada, isso possibilitou que eu fosse aceito nos lugares. E a branquitude e as pessoas não negras e não indígenas precisam fazer a reflexão, entender, né, que embora talvez possa ser que na sua vida cotidiana, né, na grande maioria das vezes, ela não tenham práticas racistas, discriminatórias, mas ainda assim ela é fruto de um processo segregador e que o mínimo que ela pode fazer é colocar suas expertises, conhecimento, sabedoria e tempo a favor dessa luta. Então, esse é um passo fundamental, importantíssimo, para que a gente possa caminhar para um processo muito mais consistente, né, de transformação da nossa sociedade. Porque não vai adiantar só as pretas e os pretos ficar falando que mais, que ganha menos e que está morrendo, se quem, na verdade, quem efetua todo dia, né, essa discriminação, esse racismo, não se toque. Eu, particularmente, acredito que é possível, né, termos a possibilidade de construirmos, né, uma sociedade realmente livre, abundante e coletiva. Afinal, existem exemplos práticos, e aqui no Brasil mesmo, dessa realidade que a gente tanto almeja. Tá certo, Jesus. A gente chegou aqui aos minutinhos finais do nosso programa, mas eu queria agradecer pela conversa que a gente teve hoje. Acho que conversas como essa são muito importantes. E eu deixo aqui também o convite estendido para próximas oportunidades. Vamos falar mais sobre esse assunto. Vamos trazer mais para quem está em casa conhecimento e forma, né, de combater aí os crimes de racismo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão Legislativa. Eu agradeço e já vou então já me pendurar aí em vocês na Conexão Legislativa, porque vai ser muito importante a TV Alesp, né, contribuir com a divulgação em massa de lei, desses projetos de leis que, sem sombras de dúvidas, têm por objetivo garantir a vida de milhares e milhares de pessoas no nosso estado. Vamos que vamos, porque está longe, mas se a gente se juntar, a gente consegue, né, ultrapassar essas dificuldades com muito mais força e de forma muito mais ágil. Esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Para você rever esse programa, acesse a nossa plataforma no YouTube da Rede Alesp. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau.